O governo federal confirmou a cerimônia de posse de Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais e de Alexandre Padilha como ministro da Saúde para esta segunda-feira, dia 10. Para falar sobre o início da reforma ministerial, nós convidamos o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Cristiano, bom dia, obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Roberto, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Professor, a gente tem um momento do governo que as pesquisas indicam que não é o melhor momento do governo Lula, com popularidade em baixa, reclamações também relacionadas à inflação, que pesa também no bolso dos consumidores. E aí tivemos esse início de reforma ministerial, fala-se em outros nomes também que possam ser ventilados. Mas, de algum modo, é um momento que talvez alguns partidos não queiram colar no governo em virtude da atual situação e aí já com a cabeça em 2026. Esse cenário dificulta mais ainda essa reforma ministerial que o governo pretende fazer de uma forma mais ampla, professor? Roberto, já havia, por parte de alguns partidos aliados, né, o interesse, inclusive, de ocupar o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais. Há quem defendesse lá no Congresso, por exemplo, que esse partido, esse posto, né, responsável pela interlocução entre executivo e legislativo, fosse ocupado por um nome diferente do PT para que pudesse conversar e dialogar melhor com os outros partidos. Ao contrário disso, o presidente Lula se fechou mais ainda no PT. Então, se você olha a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo, está com o PT. A liderança do governo na Câmara dos Deputados está com o PT. A liderança do governo no Senado Federal também está com o PT. E a liderança do governo no Congresso, com Randolfo Rodrigues, também com o PT. Então, falta oxigenar em termos partidários essas posições. O presidente poderia ter feito isso com o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais e acabou privilegiando o PT. Por isso, deve haver uma pressão para que o cargo de líder ou da Câmara ou do Senado, a pressão maior deve ser sobre a Câmara, né, para que seja ocupado por um partido de centro. E, ao mesmo tempo que a gente vê o governo também fazendo essa reforma ministerial, como você bem apontou, a queda de popularidade faz com que alguns partidos até se questionem, por exemplo, sobre a permanência no governo. É o caso do PP. Nessa semana a gente vai ter uma reunião da bancada do PP para saber se o partido continua ou não, né, no governo. Com a popularidade do governo em baixa, essa situação, essa coesão da base do presidente Lula acaba sendo dificultada por conta justamente dessa perda de prestígio popular. Professor, bom dia. Essa mudança do Alexandre Padilha para a Gleisi Hoffmann, principalmente nessa interlocução necessária para avançar nas pautas do governo dentro do Congresso, o que a gente pode colocar como mudanças aí nessa interlocução com essa alteração aí da Gleisi em relação ao Padilha e também na saúde com a entrada dele, que já ocupou a pasta em outros momentos? Bom dia, Patrícia. Bom, Patrícia, a ida da Gleisi, a gente sabe que ela tem uma postura muito crítica em relação à condução da política econômica. Ela tem criticado muito o Banco Central, tem sempre posições muito enérgicas ali, de crítica, inclusive, até alguns aliados do próprio governo, né? O que se espera é que a deputada Gleisi Hoffmann, agora que vai assumir o cargo de ministra, né, que ela tenha uma mudança nessa postura, até para permitir mais esse diálogo. Agora, ela deve continuar tendo uma postura bastante combativa, do perfil da deputada, né? Mas eu acredito que ela deve suavizar um pouco esse comportamento. E agora, o que a gente também espera é que pode haver um atrito maior entre o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Relações Institucionais. Só para citar um exemplo aqui, a deputada Gleisi Hoffmann, ela foi crítica, por exemplo, do novo arcabouço fiscal. O presidente Lula acabou, naquele momento,
momento ficando do lado do ministro da Fazenda. Vamos ver se esse tipo de posicionamento ele permanece. A ida de Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde, ela, em primeiro lugar, vem de um descontentamento do desempenho, né, da ministra Nízia Trindade em relação à questão da dengue, por exemplo. E acredito também, Patrícia, que isso já seja uma pavimentação do caminho de Alexandre Padilha para concorrer ao governo do Estado de São Paulo em 2026, e aí dando a ele um cargo que é bastante relevante, um cargo que tem capacidade, vamos dizer assim, de projetar muito mais o nome dele. Agora, obviamente que isso vai depender muito do desempenho dele à frente do Ministério. Portanto, já é o PT pavimentando esse caminho e fortalecendo Alexandre Padilha para disputar o governo do Estado de São Paulo em 2026. Professor Cristiano Noronha, também estão conosco na manhã de hoje os nossos comentaristas Mano Ferreira e também o Diogo da Luz, que fazem perguntas. Primeiro você, Mano. Bom dia, Cristiano. Eu queria trazer um pouco o contexto da relação entre executivo e legislativo. A gente tem visto nos últimos anos uma mudança de eixo de poder em Brasília, com um protagonismo cada vez maior do legislativo, inclusive por meio da questão das emendas parlamentares, cujo volume de recursos foi multiplicado por 10 em 10 anos. A minha pergunta é a seguinte: a forma como o presidente Lula tem conduzido sua articulação política, na visão do senhor, aumenta a tendência de que o legislativo busque consolidar essa mudança de poder de forma ainda mais incisiva? Ou seja, o meu argumento, a pergunta é basicamente o seguinte: se o presidente Lula não distribui poder efetivo por meio de ministérios, o legislativo vai buscar poder efetivo por meio de emendas? Olha, mano, é o que a gente tem visto historicamente, né? Historicamente, o controle, vamos dizer assim, do orçamento pelo Congresso Nacional tem aumentado bastante. A tendência, se não houver, vamos dizer assim, um compartilhamento de poder aí, a gente pode ter, dentre essa consequência que você menciona, quer dizer, mais aumento de tentativa de controlar ainda mais o orçamento, né? Mas também o aumento do custo político das negociações com o Congresso Nacional, quer dizer, o governo pode encontrar dificuldades em avançar nessa agenda legislativa, reações do tipo de convocar ministros para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional. Por isso mesmo a gente vê bancadas como o PP, por exemplo, se questionando se devem mesmo integrar a equipe do governo. Quando o governo está muito popular, obviamente que esse custo político ele tende a diminuir. Mas quando o governo está perdendo popularidade nas pesquisas de opinião, já há também até uma dúvida sobre a capacidade de reeleição do presidente, esse custo político tende a aumentar. Então, as cobranças do legislativo, ele pode acontecer de várias formas, não apenas nas emendas parlamentares, mas também nessa dificuldade de negociação, de aprovação, propostas que eventualmente o governo encaminhar, submeter ao Congresso Nacional, ou podem não avançar, ou podem sofrer bastante alteração em relação daquilo que o governo quer, né? Pressão sobre determinadas posições do poder legislativo sobre o poder executivo, enfim. Então, o que a gente pode perceber vai ser, como eu disse, de forma resumida, esse aumento do custo político para o presidente Lula. E o presidente ele tem sido criticado de também não dialogar, porque quando essa presença de aliados no governo não se dá de uma forma eficiente, o presidente da República tem que se envolver mais ainda na coordenação política. E é também uma crítica que o presidente Lula tem recebido, de que ele não tem se envolvido, de que ele não tem dado a devida atenção ao Congresso Nacional. Bom dia, Cristiano. Uma dúvida que eu tenho aqui: o presidente Lula havia se comprometido a fazer uma reforma de acordo com o resultado das eleições, ou seja, que fosse representativa da vontade do eleitorado, mais ampla, mais
de união de diversos partidos. E está fazendo, como você bem disse, exatamente o contrário. Ele fez um discurso nesta semana, se não me engano, na sexta-feira, dizendo numa reunião com o MST que lembrava muito bem de quem esteve fazendo vigília lá no Paraná enquanto esteve naqueles 500 e tantos dias. Será que ele está se fechando mais no seu grupo ou está tendo dificuldade de receber pessoas de outros partidos que queiram entrar no seu ministério? O presidente ele está dando sinais de que está se fechando muito do grupo. Essa reforma ministerial, ela parece sinalizar que o presidente tem dúvidas, né, de que esses partidos vão estar com ele na eleição de 2026, especialmente quando a gente vê com essa queda de popularidade, quando a gente vê determinadas opções no campo da direita também bem posicionado nas pesquisas, e dependendo de quem seja esse candidato, há uma tendência de aglutinação entre esses partidos. Eu diria, por exemplo, que se o candidato for o Tarcísio, muito provavelmente o Tarcísio ele tem uma grande facilidade de atrair justamente esses partidos, que são PSD, PP, PL, republicanos, enfim, são todos partidos que estão no governo. Então, eu conversava com uma liderança importante de um desses partidos e eles já sinalizavam que a partir de novembro, a sucessão desse ano, a sucessão já vai estar na rua. Esses partidos já vão começar a avaliar se valem a pena estar no governo. E como a gente viu, o PIB cresceu no ano passado, mas a gente já viu uma desaceleração da economia. Para o final do ano, economistas já estão projetando uma recessão técnica, né? Vamos dizer assim. Então, se a popularidade do presidente Lula está caindo agora, no final do ano tende também a ter mais dificuldade. Óbvio que o governo aposta em outras medidas, como a isenção do imposto de renda. Agora, pode ser que a popularidade do presidente caia ainda mais e pode ser também que nesse cenário ele acabe ficando numa posição ruim nas pesquisas. Obviamente que esses partidos acabam migrando para uma outra legenda. Então, diante da leitura desse cenário, parece o presidente querer privilegiar aqueles que sempre estiveram ao lado dele ou que dão demonstrações mais claras, mais objetivas de que vão estar com ele em 2026. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Professor, muito obrigado. Bom domingo ao senhor. Bom domingo, prazer estar aqui com vocês.